infantis. Uma sociedade onde a infantilização é a prática presente em em todos os nichos sociais. A dor só pode existir se for em um conto ou em um filme. Na vida real, ela não é permitida. A felicidade, ela precisa ser absoluta e presente. Porque se assim não for, eu não quero mais viver. Felicidade tem que ser presente, absoluta. Do contrário, eu não quero mais viver. Hoje vou pregar um sermão para vocês, baseado em 3 textos, primariamente no texto bíblico, do livro de Romanos, capítulo 7, escrito pelo apóstolo Paulo. Convido a todos os presentes com Bíblia que abram. Os que não têm uma Bíblia fácil, não se preocupe. Eu lerei aqui da frente também, você vai ter oportunidade de ouvir. O segundo texto que eu me referencio é um texto do Peter Berger. E um texto do Dr. Rossano Lima, que é um psiquiatra da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E hoje pretendo falar aqui para vocês sobre o início da espiritualidade. Mas pretendo utilizar esses 2 textos extra-bíblicos como reflexão do texto do apóstolo Paulo. E eu gostaria de ler com vocês o texto do apóstolo Paulo a partir do verso 15, do capítulo 7 do livro de Romanos. Inicio lendo: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Este texto paulino, ele nos ensina um princípio importantíssimo, que existe uma lei que nos diz que o mal habita em quem? O mal habita em quem? Em nós. O mal habita em nós. É a natureza pecaminosa. Algo muito importante de se notar e observar, porque se não entendermos isso aqui, se nós não entendemos que o mal habita em nós, toda a nossa construção de espiritualidade, se é que existir, se é que vem a existir espiritualidade, ela vai ser esquizofrênica. Porque toda espiritualidade que é baseada em uma visão ontológica, uma visão de existência, uma visão de si, que exclui o pecado original, a natureza pecaminosa que nós temos, ela é esquizofrênica. Ela ouve vozes que não existem, ela anda por caminhos sem saber por onde vai, porque na verdade não tem autoconsciência e nem autocrítica. E tudo se perde por aí. Hoje vivemos numa sociedade onde o prolongamento da infância ele é notório, ele é visível. Observe como a sociedade não quer mais adultos.
Existe uma geração, a minha geração, até uma geração anterior, é uma geração que não quer responsabilidades, não quer amadurecer. Não quer, a gente fala em inglês assim, put the big boy's pant, colocar a calça do menino grande. Agora você já é um menino grande, você já é um homenzinho, então está na hora de amadurecer. Não quero amadurecer. E você fala assim, mas por que eles são assim? Nós fizemos eles assim. Porque a geração anterior sofreu muito na mão dos pais, apanhou muito, tomou muita chinelada, tomou muita palmada e tinha que fazer as coisas em casa, ajudar a mãe a lavar as coisas, inclusive nas famílias ricas. As mulheres, as meninas tinham atividades para fazer, tinham responsabilidades, tinham cobranças, e hoje em dia parece que é quase um pecado cobrar, é quase um pecado dizer não, e é quase um pecado exigir maturidade. Então criamos filhos e criamos, na verdade, uma sociedade que tem um prolongamento da infância. Só que esse prolongamento da infância tomou proporções muito maiores do que o esperado. Quando na Revolução Industrial, as crianças que viviam no ambiente rural passaram a viver amontoados nos centros urbanos, que saíram das regiões na Inglaterra, das regiões rurais, começaram a viver em Londres e não tinham mais a roça para trabalhar, para ajudar o pai, elas tinham agora, na verdade, uma situação onde não tinham mais trabalho, não tinham ocupação. E então começaram a badernar Londres. E então, naquela época, os sociólogos que nem existiam, mas começaram a existir, começaram a observar um comportamento estranho naquela idade. E então nós inventamos a adolescência. Nós que inventamos a adolescência. Porque o único marcador biológico do período de infância para o período de maturidade é o aparelho reprodutor. Se a mocinha, o aparelho reprodutor já é maduro para ter um filho, ela já é madura. Aí você fala, pastor, mas convenhamos que psicologicamente ela não está preparada. É verdade, porque o ser humano está em constante construção. Isso é verdade. Isso é verdade. O menino também. Por outro lado, existe um exagero da infantilização. Nós infantilizamos muito, muito os nossos filhos. E eu não falo isso para você como se eu estivesse fora desse grupo, viu? Sempre que eu venho falar aqui para vocês, na verdade, o meu sermão é uma lágrima minha, que se cair no seu olho, que a gente use a Bíblia para secar. Mas o seu sermão é só uma lágrima, não é um balde de água externa que eu estou jogando, é só uma lágrima que está saindo do meu olho. É uma autocrítica, é algo que eu observo e preciso melhorar em mim, na minha mente, no meu grupo, e por isso compartilho com vocês, tá bom? Então ninguém pensa assim, olha, o pastor hoje lá está dando uma... Não. E esse prolongamento da infância, ele faz com que a gente não consiga lidar com frustrações. Por exemplo, a gente protege de tudo os nossos filhos, e está certo proteger. Eu fico pensando, eu cresci na rua sim, não morava na rua, mas eu cresci jogando bola na rua, a bola de gude, eu soltava pipa na rua, eu montava no cavalo que não era nem meu, aqueles cavalos magros que tinha mais osso do que carne, e saía tudo assado, entrava em rio, pegava o cágado com a mão, e comia a rã, que o pessoal pegava no rio, nem conhecia a pessoa, já comia a rã junto lá, era uma coisa, não sei como eu estou vivo, mas era assim que eu fui criado, né? Aí você fala, esse é o jeito certo? Não é o jeito certo. E eu não estou querendo falar para vocês aqui sobre educação de criança, e vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu estou querendo falar para vocês aqui da agonia da existência, que é negada, é rejeitada pelas pessoas. Ninguém quer ter agonia. Ninguém quer ter essa experiência agônica de falar, meu Deus, a vida ela me contraria, as pessoas não sorriem para mim, as pessoas não gostam de mim, às vezes falam mal de mim. Na verdade, o meu patrão me odeia, ele queria só me usar, e ele não gosta de mim. Lá na minha escola, meus amigos não gostam, até na igreja onde frequento, as pessoas não gostam muito de mim. E as pessoas, elas tentam evitar essa experiência agônica. Só que, na verdade, a espiritualidade nasce dessa experiência.
Aonde nasce o nosso interesse por Deus, Paulo? O Paulo fala assim: nossa, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, nem eu mesmo me entendo. Agostinho diz o seguinte, que Deus é mais íntimo a mim do que eu a mim mesmo. Ele queria dizer que Deus consegue entender a gente melhor do que a gente se entende. Eu não sei se você já entrou nessas neuroses de intenção. Eu falo, às vezes eu vou orar para Deus e falo, Senhor, eu ia fazer isso aqui, mas eu não sei se eu estou fazendo isso porque eu quero que a pessoa pense que eu sou bonzinho, ou se realmente eu estou fazendo isso para fazer o que é certo. Mas enquanto eu estou fazendo essa oração, Senhor, pode ser que eu esteja aqui até querendo manipular você, para te convencer de que eu estou me manipulando. Eu entro parafusos, porque eu não sei exatamente a minha intenção. E nessa busca de não saber a nossa intenção e as raízes das nossas motivações, a gente percebe que a gente é uma bagunça. E nessa bagunça a gente fala assim, meu Deus, eu preciso de um Deus. Aí Paulo fala aqui no último verso do capítulo 7, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque eu não me entendo. Eu não entendo como eu me comporto. Você que é meio bipolar, aí que o pessoal fala, essa pessoa é meio bipolar. A cara dela hoje lá. Nem me cumprimentou, passou na igreja e nem falou comigo. Você que se sente assim, bipolar, bipolaridade, eu já estou diagnosticando aqui, né? Bipolaridade comportamental, não estou dizendo que você tenha, digamos que você, às vezes está muito triste, às vezes muito feliz, não necessariamente você precisa de um diagnóstico de bipolar. E hoje existe um fenômeno interessante na medicina, que eu observo através dos estudos da minha esposa, que é a hiperdiagnosticação, é o hiperdiagnóstico. Hoje todo mundo tem uma comorbidade psíquica. Hoje, se você entrar numa sala escolar hoje, 25% das crianças têm um diagnóstico. 25% delas têm. E se você perguntar quantas tomam medicamentos para problemas psiquiátricos, você vai ficar surpreso. Você vai ficar surpreso da quantidade das toneladas de sertralina e de Rivotril que a população brasileira consome hoje. Interessante que, vendo um material de um professor de psiquiatria da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele aponta um problema seríssimo que ocorre não só no Brasil, mas no mundo todo, que é a utilização da indústria farmacêutica, a utilização que eles fazem da demanda social. Então, o que acontece? A sociedade não suporta mais ver crianças não perfeitas. A gente não suporta a gente não perfeita. Antigamente, a pessoa era só estranho. Hoje ele tem um problema psiquiátrico. Antigamente, a pessoa estava triste. Ficou triste, hoje ficou nervosa. Foi lá, o menino foi e chutou a porta. Não, hoje ele tem um transtorno. É claro que tem muitos casos que sim, é um problema que tem que ser tratado. Só que um dos escritores, a Bíblia da psiquiatria, é o DSM-5. São os caras que vão determinar o que é um problema psiquiátrico e o que não é um problema, ou seja, o que é uma doença e o que não é. Um dos escritores, ele deixa bem claro, e ele fala assim, muitas das doenças que a gente classifica por causa do pedido da opinião pública. Não é porque a gente acha como psiquiatra que isso é um transtorno. Ele escreve isso em artigo, ele publica isso. Ele fala, isso aí é porque a opinião pública quer que a gente diagnostique. Não é porque é. Então eu tenho que colocar lá TOD, eu tenho que falar que ele tem um transtorno opositor. Porque os problemas sociais, pedagógicos e familiares, hoje precisam ser diagnosticados. Não é mais uma questão médica, é uma questão mais da gente atender o que os pais querem. O pai precisa entender e precisa acalmar a consciência dele de que o filho dele é assim porque o filho dele é doente. Não porque o filho dele precisa de correção, não porque talvez tenha que haver uma mudança familiar, não porque talvez tenha que haver uma mudança pedagógica. O Rubem Alves fala-se muito, Rubem Alves, né? Ele fala assim, fala-se muito em transtorno de aprendizagem, mas fala-se muito pouco em transtorno de ensinagem. Esse Rubem Alves era fantástico. Fala-se muito pouco em transtornos de ensinagem. Eu acredito muito que
sim, temos muitas dificuldades hoje de saúde e a quantidade de diagnóstico que temos feito hoje é gigantesca. Hoje, nos Estados Unidos, olha isso, gente. Hoje, nos Estados Unidos, a cada 100 crianças, 12 são diagnosticadas com autismo. Por quê? Porque o espectro, que eles chamam de o espectro autista, ele ficou muito grande. Ele ficou muito grande. Então, hoje, para você classificar uma criança dentro do espectro autista, não é difícil. Não é difícil, acredite em mim. É muito fácil colocar hoje uma criança dentro do espectro autista. A questão é por que isso ocorre hoje? Ocorre porque é muito mais fácil falar que eu preciso de terapia do que eu preciso de arrependimento. É muito mais fácil que eu dizer que eu preciso tomar um remédio do que eu ter que tomar uma atitude na minha vida. Muitas vezes, sim, precisa do remédio. Sim. Você tem que procurar um médico para saber disso. Mas é muito mais fácil se apoiar em algo que parece ser uma coisa que eu não tenho um controle do que algo que eu tenho o controle de resolver. E aí fazemos disso uma muleta. Só que esse aspecto da medicação infantil e da hiperdiagnosticação, ela é só uma faceta do nosso problema social. Hoje em dia ninguém mais quer mudar. Nós queremos mudar a sociedade, não eu me adaptar à sociedade. Ah não, mas vivemos em São Paulo e as pessoas andam de metrô. Tenho que aprender a andar de metrô. Eu tenho que dar um jeito de aprender, porque tem metrô e talvez eu precise de metrô. Ah, mas eu odeio metrô, quero andar de bicicleta. Desafio você a andar de bicicleta lá na Marginal. Você vai correr o risco de vida tremendo. Desafio você. Eu prefiro ir de metrô, porque você corre menos risco de morrer. Usa a bicicleta de vez em quando para andar, para fazer exercício físico, mas não. O pessoal mata você ali. Não existe respeito, então você tem que se adaptar ao metrô. Se na sua cidade as pessoas comem pão e tomate, lá nessa cidade você tem que aprender a comer pão e tomate. Mas não, eu só tomo Danoninho. Aí fica difícil. Fica difícil, precisamos nos adaptar. O problema é que nós não vemos vantagem na agonia, e a agonia é benéfica. A agonia nos direciona a Deus. Os problemas que nós temos na vida, as dores, elas são oportunidades de enxergarmos a necessidade de Deus. Eu confesso para vocês que ontem foi um dia muito difícil para mim. Vou falar aqui para vocês, aqui no Riacho Grande, vou falar. Foi um dia muito difícil para mim, não cometi nenhum pecado. Você que já está pensando num pastor pecado pela orelha, com certeza cometi um pecado, você acredita nisso? Quem que passa um dia sem cometer um pecado, gente? Não pensem tão elevadamente de mim. Eu fui levar meu filho no Aventuri. Sabe que nosso clube, os Tigrinhos do Riacho, estão lá no Aventuri. Eu fui, coloquei no carro, fui buscar ele na escola, saí da reunião de associação, fui buscar ele na escola, e ele feliz, saiu gritando para todo mundo na escola, eu vou no Aventuri, eu vou no Aventuri. E todo mundo assim, nossa, o que é isso? Entrou no carro, paramos para comer, e chegamos antes lá. Cheguei lá no quarto dele, onde ele ia ficar, peguei a chave lá, abri o quarto 118, fui naquela caminha assim, eu olho para o lugar e falei, meu Deus, meu filho vai dormir aqui. Que frescura, né? Tá vendo como que eu sou o problema? Fui lá, filho, arrumei a cama dele direitinho, coloquei a travesseiro, coloquei o cobertor, e ele sentou na cama assim e pegou a lanterna, de dia, né? Não faz sentido, mas pegou. Se sentindo um acampante. Depois a Nani chegou com os aventureiros e tal, e eu estava lá recebendo eles, recebi. Aí, quando eu vi, o Samuel não estava mais comigo, ele já estava com as pessoas. E eu fiquei pensando, ele falou, será que ele não percebe que eu estou com dor de deixá-lo aqui para o abate? Para o abate, gente. É para o abate. Sabe o que é você soltar seu filho num lugar que você não sabe se exatamente alguém vai estar do lado dele? E a agonia de ter que sentar num lugar onde tem muita gente? Você pega a sua bandeja, você fala assim, meu Deus, aonde... Vai falar que você nunca passou por esse transtorno. Quantas vezes? Meu Deus, com quem eu vou sentar? Aí tem que procurar um lugar que te aceite para sentar, e você vai e senta ali. E a minha cabeça fica pensando em cada situação dessa que o meu filho tem que passar. E aí agora ele vai ter que ir lá, a primeira vez, vai ter que se vestir sozinho. Hoje de manhã recebi uma foto do Sassá, de uniforme, gente. Estava de uniforme, o cabelo até penteado.
Alguém com certeza fez aquilo por ele, porque ele não ia fazer. Tá cabelo penteado, tá de uniforme lá, segurando uma bandeira lá, estava feliz. Duvido que ele está lembrando de mim. Duvido. Mas a minha vontade, sabe qual era? Minha vontade era ficar ali. Era ficar ali na hora que ele precisar, e na hora que ele fizer xixi errado na privada, eu ia limpar. Essa era a minha vontade, porque por mim, meu filho nem limpava a sujeira que ele faz. Lá no fundo do meu coração pecaminoso, esse é o meu problema. E quando eu trato de você, eu tenho esse mesmo sentimento. Por mim, eu limpava tudo que você faz de errado, nunca ninguém saberia, muito menos a igreja, e tudo ficaria assim, tudo bem. Só que a vida não pode ser vivida assim. Aí eu falei assim, então, Samuel, tchau, tchau. Tipo, vou embora, vai chorar não? Ele fez assim para mim. Falei, moleque abusado. E aí, então entrei no carro, já liguei para minha esposa, para desabafar. Eram as 11 horas da noite, ela falou, não pode bater o carro. Eu falei, eu não estou aguentando, o Samuel não liga mais para mim. Fiquei lá com ele para ele ver que ele não liga mais para mim. Ele só perguntou do tio Marcelo. Ele falou assim, o tio Marcelo vai vir? Eu falei, não filho, o tio Marcelo é adulto, é um homem, um negão daquele, grande aqui no meio. Não. Ele falou, não, o tio Marcelo é um adulto criança. Eu falei, é verdade filho, ele tem um coração de criança mesmo. Tem que deixar sofrer. Olha aqui para mim, olha você para mim, você que está assistindo pela internet, está doendo? Deixa doer. Está sofrendo? Deixa sofrer. E não é só para sofrer, é para você também. Você que está tendo um problema na sua família, está tendo um problema com o seu cônjuge, está tendo um problema no seu trabalho, deixa doer. Essa dor é uma bênção. Ah, pastor, desde quando dor é bênção? Dor é bênção sim. Ellen White diz assim que, isso ninguém fala dela, né? Mas ela escreveu, ela fala assim, que as provações são as obreiras do Senhor. As provações nos tornam melhores. As dificuldades transformam as nossas fragilidades em força. Mas enquanto você ficar se privando, se furtando do sofrimento, pouco você vai crescer. E a agonia, sim, a agonia é a gênese da espiritualidade. Porque quando você entra em agonia, logo você precisa de alguém que dê significado para essa agonia. Para alguém que desembarace aquilo que você não consegue desembaraçar. E aí, então você procura Deus, porque doeu. Os antropólogos, eles definem o início da religião como um fenômeno social, através da agonia. Se você for ler os antropólogos, eles dizem assim, como que surgiu a religião? Havia uma tribo em algum lugar do mundo em que precisavam de comer. E então não chovia, e a lavoura não crescia. Eles começaram então a divinizar as forças, o sol, a chuva, a força da natureza. Começaram a divinizar, dar nomes, oferecer sacrifício para quem sabe. Se eu oferecer um sacrifício, vai chover. Até que um dia alguém ofereceu um sacrifício e choveu. Então esse Deus é de verdade. Bem naquele dia ofereceu o bichinho lá, matou o bichinho, o cachorrinho, o shih tzu lá matou, não tinha naquela época, mas matou. E aí choveu. Choveu, então começaram a divinizar essas forças. Por quê? Por que foi ofertado? Por que foi feito um sacrifício? Porque havia agonia. Havia agonia, daí então o ser humano buscou Deus. A agonia é a gênese sim da espiritualidade. E quando nos furtamos de sofrer, de viver essa experiência agônica, nós também não damos início à nossa busca de significado pela existência. O fato é que quando vivemos essa experiência de alongamento da infância, esses adolescentes, eternos adolescentes, que vivem eternamente dependentes do pai, da mãe, da igreja, do pastor. Eu visito muito, vocês sabem, provavelmente receberam uma visita minha já, vocês, a maioria de vocês. Mas nem sempre o pastor vai visitar você. Não fica com essa coisa assim, essa dependência. O pastor disse, não, cuida da tua vida.
tem autonomia espiritual. Sabe por quê? Ouve o que eu estou dizendo aqui. É claro que se você quiser receber minha visita, eu sou a pessoa que vou te visitar, porque eu tenho prazer nisso, tá? Só que eu não vou estar para sempre aqui com vocês. E vocês são como filhos para mim, mesmo carequinha assim, Claudinei, já, cabelinho branco, são como filhos para mim. E eu quero preparar vocês para a próxima dispensação, né? Para os próximos períodos, para as próximas décadas que virão. Não fiquem dependentes, sejam autônomos espirituais. A oração do pastor não tem mais poder do que a sua. Porque nenhuma oração tem poder. Quem tem poder é quem responde. Essa história de que oração tem poder, isso parece uma mandinga. Parece a oração, nossa, aquela irmã tem oração forte. Vem aqui, parece que ela tem um poder tipo o X-Men, sabe? E que ela faz um negócio, e como se Deus fosse um bonequinho, que pudesse ser movimentado por essa força que a pessoa tem, que é especial. Mas o poder está em quem responde. Mas isso é uma infantilização da religião. Nós achamos que Deus é um boneco, uma força que nós podemos manipular, por isso pensamos isso, mas Deus não é um boneco, e Ele dá conforme Ele apraz. Vou dar um exemplo para você. Você tem muito dinheiro hoje na sua conta? Não tem? Foi Deus que quis assim. Aceita. Man up. Vire um ser humano e entenda que Deus permitiu que você fosse pobre. Que tragédia! Que tragédia! Deus permitiu que você nascesse nessa condição. Agora, você tem muito dinheiro hoje na sua conta lá? Tem? Foi Deus que permitiu também, amém? Agora tem amém, né? Ninguém agradece pela condição que Deus dá ruim. Eu vou ensinar uma coisa para vocês, anotem no coração, no papel, no celular. Quando a gente pergunta por quê no dia de sofrimento, a gente tem que lembrar assim, eu perguntei o porquê no dia que eu estava com muitas bênçãos? A gente fala assim, Senhor, por que eu estou sofrendo, Senhor? E o dia que está tudo legal, cheio de bênçãos, dinheiro, saúde, a gente fala, Senhor, por que eu recebo isso? Será que eu mereço? Por que, Senhor? É interessante, a gente não pergunta isso, né? Quando está tudo bem. A gente só pergunta quando está ruim. Nós infantilizamos a nossa experiência religiosa. Tratamos Deus como um boneco, tratamos a igreja como uma empresa de commodity, na verdade tratamos a religião como... Nós fazemos com que a religião seja comoditizada. É como se viéssemos consumir, houvesse um produto para ser consumido, e só existe um produto para ser consumido porque existe o consumidor. O consumidor geralmente acha que existe mercado porque o mercado nasceu primeiro. Não. Existe mercado porque existe consumidor. Então, se a igreja para você é um mercado, é porque você é um consumidor. É porque você vem aqui para assistir um cantorzinho bonito. Quantas vezes eu já fui num lugar específico assim, né? E parecia que as pessoas queriam agarrar o cantor evangélico. A pessoa supostamente, a pessoa está aqui para louvar o nome de Jesus. E a pessoa vem aqui e faz um louvor ao nome de... E as pessoas se comportam como se ele fosse o Justin Bieber. Se fosse o Justin Bieber, eu até entenderia, porque o Justin Bieber, né? É o Justin Bieber. Mas a pessoa não é o Justin Bieber, a pessoa é uma pessoa que estava ali para louvar a Deus. E as pessoas querendo autógrafos, jogando no chão, se arrancando os cabelos de uma da outra, para ver o cantor. Aí eu vou dizer um negócio para você. É nesse momento que a gente percebe que às vezes a espiritualidade é uma fábrica de monstros. E nós criamos eles. Nós criamos esse ambiente de que eu venho consumir um produto. Se nós mudássemos isso, tudo mudaria. Se deixássemos de consumir, parariam de fazer mercado. Mas nós consumimos, nós gostamos de tietagem, nós gostamos desse ambiente de estrelas. Nós criamos as estrelas gospel. Nós criamos as estrelas na nossa igreja mesmo. Quando somente Jesus deveria ser celebrado.
quando somente Jesus deveria ser enfatizado, quando somente a pessoa de Jesus deveria ser glorificada, quando somente a pessoa de Jesus deveria ser buscada, ovacionada, desejada. Nós fazemos tudo mais e Jesus se torna secundário na nossa experiência espiritual. Por isso que Paulo fala aqui no finalzinho do capítulo 7, graças a Deus por Jesus Cristo. Quando Paulo encontra Jesus Cristo, Jesus dá significado para a confusão que ele vivia. Porque Paulo também vivia essa confusão que a gente vive. Essa confusão ontológica e eclesiástica. Essa confusão de existência e essa confusão da experiência religiosa. Paulo vive, ele falou assim, olha, eu não entendo o que está acontecendo, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que pela graça dele, ele me aceita com essa lei do pecado que habita em mim. Eu observo que o sofrimento, ele faz as pessoas crescerem muito assim. O sofrimento faz as pessoas crescer demais. E os tempos de bonança, eles nos enganam e fazem com que a gente fique atrofiado. Sabe que quanto um pastor adventista ganha hoje em dia? Um pastor adventista tem o teto salarial de R$ 4.500, se eu não me engano, algo ao redor disso aí. Esse é o teto. Quando um pastor ganha 100 pontos, ou seja, 100% desse teto. Na hora que comecei a falar do salário do pastor, todo mundo acordou. Olha que interessante. É legal, não tem problema de vocês saberem. Teria problema se tivesse coisa errada. Né? Não tem problema. Um pastor ganha R$ 4.500, esse é o salário do pastor. O pastor ganha outros auxílios também, que não preciso falar, mas se alguém quiser saber, em outro momento posso falar. Quer saber? Posso falar. R$ 4.500 um pastor ganha por mês, no Brasil. Sabe quanto um pastor na Índia ganha? Um pastor que cuida de 17 congregações, ganha $150 por mês. Antes que você dê uma desculpa e fale assim, não, mas é porque lá $150 é muito dinheiro. Eu falei, gente, em nenhum lugar do mundo $150 é muito dinheiro. Aprenda isso, tá? O dólar não é tão valioso quanto você pensa. Em nenhum lugar do mundo $150 é muito dinheiro. Eu tive a oportunidade de subir dentro de uma motinha, uma lambreta, e ir com o presidente de uma associação no sul da Índia, visitar aldeias assim, que você não tem ideia do trabalho do presidente da associação com uma motinha. Ele era o chique lá, porque ele tinha uma moto, e ele fazia um show-off lá, ele se exibia um pouco a moto dele também. Esse pastor está em pecado. Andávamos lá, desviando das vacas, aquela loucura. E aí, fomos lá batizar a pessoa no lugar, numa tribo lá. As pessoas ali vivem em extremo risco. O cara ganha $150, mas não é só os $150, ele tem auxílio também, viu gente? Igual aqui. Só que o auxílio é arroz. Eu cheguei na igreja para pregar que ele me levou, e tinha um monte de pote de arroz atrás, assim, e eu falei, gente, o que é isso? Eles estão preparando já junta a panela. Ele falou, não, isso aqui é o dízimo, vou levar para minha casa. Tá? Ele pegou e levou para a casa dele o dízimo. Eu falei, gente, que bênção, imagina se eu fizesse lá no Riacho. Hein? Ele pega ali, leva lá para a casa dele, lá, o arroz que o pessoal junta, que eles fazem. E eu fiquei observando a dedicação daquele pastor. E aí ele me levou para eu pregar numa tribo lá, uma tribo mesmo, gente, porque do lugar onde eu estava muito afastado. E lá na Índia, cada lugar eles falam um dialeto diferente. E eu cheguei nesse lugar, pregamos no sábado, no domingo, fizemos a semana lá, e íamos construir uma igreja. Na hora de construir a igreja, eu estava com o dinheiro das pessoas que deram oferta, só que eu não podia ir lá, porque eu podia ser agredido no vilarejo. Então eu fiquei uns quilômetros de distância, enquanto o pastor foi lá efetuar a compra do terreno para construir a igreja. Chegamos lá e tal, ele conseguiu comprar. E ele falou, mas temos que construir hoje. Eu falei assim, como construir hoje? Vamos construir a igreja? Não, porque senão amanhã eles vêm e derrubam tudo, tem que fazer hoje, agora e tal. E aí fomos lá atrás de bloco, e pega caminhão, e é ferro e tudo, e é trator, e a gente foi tudo para lá com a tribo. E aí chegamos, começamos a limpar o terreno, quando estamos limpando o terreno, eu dentro do carro, do toca-toca ali, né, do tuk-tuk. E aí chegou o pessoal lá, os hindus, e expulsaram a gente. Eu saí correndo bem tempo antes. Na hora que eu vi eles chegando, eu já tinha vazado. A vida me ensinou muita coisa, a não dar
Tem uns missionários que ficam aí sendo pego à toa, tem que ser esperto, viu? O bicho pegando, você foge, né? O Senhor não quer que ninguém seja mártir à toa. Eu fui lá, o pastor Rafael foi morto na Índia. Que vantagem tem essa, gente? Eu queria ir para o céu vivo. Deus me livre disso. Já tinha ido embora. Eles expulsaram todo mundo e o pastor, mas devolveram o dinheiro. Devolveram o dinheiro, elas foram embora. E o pastor chorava. Porque ele não ia conseguir construir naquele lugar. Ele falou, aí vamos lá fazer o batismo em outro lugar. Fui lá fazer o batismo, aí entrei na água para fazer o batismo, mas quando eu entrava na água, eu sentia que aquela água ia me deixar doente. Sabe quando você entra no lugar e você fala assim, nossa, peguei tuberculose. Saí de lá, não deu 24 horas, gente, eu comecei a vomitar, meu intestino parecia um alien. Muito ruim, porque de alguma forma, acho que deve ter caído água na minha boca, e eu acabo que eu estou no meio das pessoas, e tinha umas pessoas com umas doenças muito diferentes lá. Assim, saindo para fora, assim, eu tendo que batizar. Só que você não pode deixar de abraçar a pessoa. Você está batizando a pessoa, não vai abraçar? Só que o pastor tratava tudo aquilo como normalidade, porque é normal para ele aquilo mesmo. Ficou feliz e eu fiquei pensando, gente, eu sou praticamente um milionário no Brasil. Como pastor? Onde eu sou? Pastor aqui no Brasil ganha a vida é muito melhor do que o pastor na América. Claro que é. Por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês? Eu estou falando isso aqui para vocês porque a gente não pode deixar a religião ser mercado nem aí nem aqui. Entende o que eu quero dizer? Você não pode me incentivar a ser assim. E eu preciso te incentivar a não me incentivar a ser assim. Porque são os consumidores que fazem o mercado acontecer. Se você vier para a igreja buscando Jesus Cristo, querendo glorificar Jesus Cristo, não tem como dar errado. Amém, igreja? É para isso que existimos. Isso não quer dizer que esse presentinho não seja necessário, muito necessário. Que Deus abençoe e continue semana que vem. Tá? Isso não é mercado, isso é carinho, isso é uma expressão de carinho. Mas o meu apelo a vocês nessa manhã é que a gente crie uma igreja, um ambiente religioso, onde o nome de Jesus Cristo seja glorificado, onde Cristo Jesus seja o centro das nossas ações, a motivação das nossas ações, a pessoa com a qual falamos, para a qual dirigimos as nossas orações, as nossas expectativas, e dele recebemos conselhos. Porque se de Jesus você receber conselhos, porque se de Jesus você receber uma visita, eu tenho certeza, nada te faltará, amém? Porque Ele é o pastor dos pastores, Ele não deixa que suas ovelhas sintam falta, Ele não deixa que suas ovelhas morram de fome, Ele não permite, Ele é o nosso pastor. Quando percebemos que esse prolongamento da infância na nossa vida faz com que a nossa experiência religiosa seja infantil, a gente começa a perceber por que muitas pessoas não aceitam a nossa fé. Porque eles olham para a gente e falam, como essa pessoa é infantil? Olha que fé infantil, olha que expressão religiosa ignorante. Porque tratamos Deus como se fosse um pai que nos mima e que tem que fazer todas as nossas vontades. E às vezes projetamos isso para os outros, fazendo com que as pessoas acreditem que Deus é alguém que vai ficar nos dando mesada todo mês e que se a gente chorar Ele dá. Quando Deus é um Deus soberano, quando Deus é um Deus que exige obediência, é um Deus que exige adoração, é um Deus que exige um certo comportamento de você. E que se precisar Ele vai dar palmadas, e que se precisar Ele vai trazer juízo. Porque Jesus Cristo juntou na cruz todo o amor dele, mas no corpo dele justiça foi feita. Justiça foi feita. Graças a Deus por Jesus Cristo, que dá significado para a igreja do Riacho Grande. Graças a Deus, parafraseio Paulo, a Jesus Cristo, porque Ele dá significado para as suas lutas familiares. Graças a Deus, a Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque a sua luta para se manter casado não vai ser em vão, porque Ele é a razão pela qual você se mantém casado. Graças a Deus por Jesus Cristo, que você não voltou a trabalhar no sábado, porque é Ele que dá significado
a sua luta diária. Graças a Deus, a Jesus Cristo, que você consegue conviver com gente não tão legal, como aqui na igreja. Tem. Porque é Ele que dá significado à sua experiência religiosa. Graças a Deus por Jesus Cristo, que ressignifica tudo e toda a situação para nós. Que Deus abençoe cada um de nós. Que assim como Paulo, possamos terminar nosso culto de hoje, dizendo, não mais parafraseando, mas lendo o texto bíblico diretamente. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que o pecado não venha sobre você, que a lei desse mundo não venha sobre você, que as tendências culturais não te vençam, que você consiga ser maduro e encontrar em Jesus Cristo significado para a sua dor ontológica. Que Deus te abençoe e que sábado seja deleitoso para você.